18 e 9, nós entramos então num comentário, numa mensagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18, onde nos fala um tema que nós encontramos para hoje, de visões, de revelação, de sonhos, de indícios, de profecia, de futuro. Ali nos diz no versículo 17: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Aqui nós temos um conteúdo muito moderno, porque o homem não para de se desenvolver. O homem continua se desenvolvendo, tanto geneticamente, quanto espiritualmente, ganhando nas pesquisas, arqueologia, geografia, todas as ciências, a teologia principalmente, nas suas pesquisas, a psiquiatria, a psicologia, a medicina, desenvolvendo trabalhos e reconhecendo a obra maravilhosa da criação, a coroa da criação, que é a criatura humana. E na Bíblia Sagrada nós temos muito sobre esses temas modernos. Lá em Gênesis, no começo das Escrituras, Gênesis 31:11 diz assim: e disse-me o anjo de Deus em sonhos, vejam bem, em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. Gênesis 37:9: e sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua, e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Aqui, já falando do ministro do Egito, José. Gênesis 37:10: e contando a seu pai e a seus irmãos, respondeu o seu pai. Veja bem que o pai de José, o Jacó, já entendia um pouco, já sabia fazer uma análise, já tinha um desenvolvimento mental, uma capacidade. Era um homem que naquela região se alimentava bem, geralmente, claro que tinha secas as tribulações, mas se alimentava muito bem. Então tinha um cérebro capaz, tinha um Deus que o orientava e capacitava. E respondeu seu pai e lhe disse, que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos e inclinar-nos perante a ti em terra, a inclinar-nos? Que sonho é esse? Diz Jacó. Jacó recebeu a mensagem através do seu filho, de um comentário, não do sonho. O sonho foi o sonho do filho. Em Gênesis 41:1, vejam, isso aqui é início das Escrituras Sagradas. Isso aqui nós estamos falando há quase 4.000 anos atrás, ou mais. Não se sabe o exato tempo disto. Nós temos testes que nos orientam, mas o tempo certo, exato, não temos. E nos diz assim, Gênesis 41:1: e aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Então esse sonho, esse desenvolvimento da humanidade, da criatura humana, ele está em todas as partes, porque vejam que aqui Faraó sonhou. O responsável pelo Egito, ele mentalizava, ele pensava, ele se dedicava, ele buscava a solução, como um ministro, como um rei que era, até considerado um deus naquela terra. Ele se dedicava a soluções. Ele acordava, dormia, permanecia o dia se esforçando para a solução, para o bem-estar daquele povo. Ele tinha responsabilidade. E essa responsabilidade, ao ele dormir, levou a sonhar com
uma revelação, com uma orientação para a solução daquele problema que estava por se instalar. Agora, já em Atos 2,17, como nós lemos, nos diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos, os vossos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens e mancebos terão visões. Então ele fica bem claro, fica bem explanado isso aqui, sobre o que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o poder de Deus, sobre a complexidade do ser humano e a verdade das Escrituras. Para completar a mensagem do sábado passado, que comentei aqui, que no milênio, quando Cristo voltar, as pessoas viverão em torno de 1000 anos. Nós já temos hoje, descobri isso agora há pouco tempo, na Coreia, um rapaz que tem 26 anos e parece uma criança, confirmando o que eu comentei. Ele não envelhece. Os cientistas, os médicos estão apavorados com isso. Aquele jovem não envelhece. Ele tem 26 anos e o rosto dele é como um menino de 6, 7 anos de idade. Mas vamos entrar na segunda parte, na parte da ciência, onde nos fala sobre a intuição. O que a medicina hoje, o conhecimento científico hoje, fala sobre isso? A intuição é um tipo de inteligência emocional, paranormal e sobrenatural. Ela é normal, paranormal e sobrenatural. Após a adolescência, as pessoas, os jovens, começam uma liberação de hormônios que leva ao sexo e ao materialismo, ao egocentrismo e ansiedades. E isso afasta as pessoas de uma harmonia no cérebro, de uma harmonia de vida, de contato, porque os nossos cérebros, eles estão ligados a todos os outros cérebros do nosso planeta, principalmente quando nós dormimos. Nós temos redes, as pessoas têm redes no cérebro que desenvolvem energia e se comunicam. Foi feito um teste numa ilha onde tinha 100 macacos. Um macaco foi, apanhou uma batata, foi, lavou, no outro dia fez a mesma coisa, e os outros macacos começaram a olhar pelo Bluetooth do olho, começaram a olhar e fazer a mesma coisa. Quando o 100º macaco já estava fazendo a mesma coisa, porque a batata ficava bem mais gostosa, limpa, numa ilha distante dali, que não tinha comunicação, a mesma espécie de macaco começou a fazer a mesma coisa. Então, o cérebro do macaco, que é uma centena de vezes inferior, ou mais, talvez 1000, inferior à dos humanos, se comunica. Imagina o cérebro dos humanos. As pessoas pensam que o dinheiro e o sexo sejam produtores de felicidade e se enganam umas às outras. O materialismo não leva a nada. Sexo não é divertimento. Bem, ao contrário, o sexo deve ser acompanhado de responsabilidade, mas isso só acontece nas pessoas maduras intelectualmente, que têm o seu cérebro, têm razão, têm capacidade e se alimentam direito. Porque essa comunicação, essa irrigação do cérebro, essa harmonia cerebral, essa positividade, essa energia, ela só funciona se tudo estiver bem, se a pessoa estiver bem alimentada, se ela estiver levando uma vida saudável. Para o proveito da multiplicação é o sexo. Para o proveito do convívio amoroso do casal é o sexo e não para divertimento. O cérebro, nosso cérebro,
pode se comunicar com qualquer outro cérebro no planeta, estando funcionando bem e com os pensamentos parecidos, as mesmas intenções e buscas. Nós temos exemplos na história de cientistas que buscaram e descobriram determinado fato ao mesmo tempo em 3, 4, 5 lugares separados. Por quê? Porque há essa comunicação à noite ao dormir, ou em contato, até mesmo verbalmente, ou por carta, ou por estudo, ou por pesquisa. O ser humano se comunica, a humanidade é uma unidade, já falei aqui no programa. O laser que fabricamos nos microtubos cerebrais estão dispostos em rede, como se fossem antenas parabólicas. Eles comunicam e transmitem de uma pessoa para outra conteúdos, informação. O nosso subconsciente tem memória, tem informação, a nossa genética tem memória, tem informação. O contato com outro cérebro, geralmente ao dormir, causa o estado alterado de consciência, quando encontra a resposta que está à procura. Nós temos um exemplo também do celular, um pequeno aparelho muito inferior ao cérebro humano, e hoje nós pegamos um celular e nos comunicamos com o planeta todo. Então, a Bíblia Sagrada, quando fala que nos últimos dias Deus derramará o seu Espírito sobre todos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, ela não está brincando. Ela está dando conclusão, dando conteúdo, capacitando a pessoa para ter consciência da verdade e qualidade de vida. Várias pessoas no mundo descobriram a mesma coisa ao mesmo tempo. E nas igrejas, as pessoas que convivem nos ministérios, como eu, no meu caso, sou um especialista, um mestre da área, convivi com muitos ministérios, muitas igrejas, muitos departamentos, desde 1992 que eu estou na igreja protestante, trabalhando, convivendo, participando. Cansei de sair e assistir um culto e sair dali e ir em outro ministério, longe dali, em outra igreja, e eles estarem pregando o mesmo tema de uma forma diferente, mas a mesma palavra. O Espírito Santo conduz, o Espírito Santo dá a revelação, ele dá os indícios, ele dá a visão do que é necessário em determinada época. Aquelas pessoas que estão capacitadas para viver em harmonia. O pensamento criador, pensai nas coisas do alto, diz Paulo aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Pensai nas soluções, pensai nas coisas boas, na verdade, na realização, na misericórdia, na obra de Deus da salvação, nos leva a estar em contato uns com os outros. Nos leva ao adormecer, mesmo dormindo, o nosso cérebro trabalha, o nosso coração não para, os rins não param, os nossos órgãos, o nosso sangue continua circulando, e assim também aquela rede de laser que fabricam energia e, através de redes do cérebro, como antenas, transmitem informação. Então, esta mensagem já 18h23, deixei e trouxe hoje para vocês, para que vocês entendam de que o ser humano é muito mais complexo do que você pode imaginar. Ele tem a visão do cérebro, ele tem as qualidades humanas que estão cauterizadas, apagadas pelo pecado, pela má alimentação. Até fica aqui um conselho para quem quer ter essas visões, para que o Espírito Santo se manifeste com mais facilidade a você. Se alimente de bastante zinco e carne, de preferência carne cozida, ovos cozidos e ômega 3, que é peixe, que é um óleo, pode se conseguir como óleo, como cápsulas, mas procure uma alimentação nesta área, que você vai ter acesso, vai irrigar esta área
com bons pensamentos, com orações, com participação em cultos, com adoração a Deus, com boas obras, testemunho vivo e verdadeiro, com a leitura das Escrituras Sagradas. Você vai irrigar toda esta área que foi prometido aqui, porque aqui é profecia. Nos últimos dias Deus diz: derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E o Espírito não é um espírito imundo que anda por aí enganando, é o Espírito de Deus. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Cuide dos seus filhos. Os jovens terão sonhos e os velhos terão... Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, diz aqui. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. E essa profecia se cumpriu, porque aqui, logo em seguida aqui, nós já entramos na pregação de Pedro, onde houve um batismo no Espírito Santo tremendo. Então, a palavra é a verdade. Você deve conhecer a verdade. Você deve se dedicar ao benefício, à harmonia, a uma vida saudável, a uma vida regrada, dedicada, e reconhecer o poder, a glória, a graça divina de Deus sobre tudo e sobre todos. Não fique achando que materialismo, que dinheiro... Hoje mesmo de manhã estava olhando a televisão, só gravando e bendizendo e glorificando o dinheiro, pessoas ricas, pessoas abonadas. Nós não temos nada contra isso, glória a Deus por isso. Mas isto não resolve, bem pelo contrário, dizia Jesus: se cuide com essas coisas, porque elas podem afastar você da verdade, pode afastar você de Deus e da qualidade de vida, onde nós encontramos a presença de Deus, onde nós encontramos a vida com abundância e vida eterna, a salvação das nossas almas e o testemunho vivo de uma vida santa, justificada na presença do Senhor, o que é uma obra magnífica e que destrói todas as obras do inimigo de Deus, e inimigo nosso, inimigo das nossas almas. Deus abençoe a todos. Fica esse pequeno comentário com vocês. 18h27 nós vamos